Meus irmãos, graça e paz, satisfação revê-los e alegria pelo privilégio de compartilhar novamente a palavra de Deus com vocês. Quero convidá-los para que abram a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11, texto conhecido da maioria, talvez de todos, passagem que tem sido grandemente usada por Deus para alcançar vidas e transformá-las, conhecida como a parábola do filho pródigo. A partir do versículo 11, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, nos diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, rogamos que nos fale pela tua palavra, que foi lida e agora será comentada. Que o aspecto humano em mim e nos meus irmãos e irmãs seja anulado, seja contido pela ação do teu Santo Espírito, e assim sejamos abençoados com o entendimento, com disposição e energia para colocar em prática os ensinamentos dessa passagem bíblica. Nós oramos e assim pedimos em nome de Jesus. Amém. A parábola do filho pródigo é uma história mundialmente conhecida que tem inspirado muitos escritores e artistas. Por exemplo, uma das
obras mais conhecidas do pintor holandês Rembrandt é a sua pintura, o seu quadro, O Retorno do Filho Pródigo. A pintura mostra o pai em pé, com as mãos nas costas do filho ajoelhado. Nesse quadro, o artista consegue expressar a generosidade do pai para com o filho arrependido. Essa história é tão rica que reclama alguns esclarecimentos a fim de que tenhamos melhores condições de interpretá-la. Primeiro comentário nesse sentido é o seguinte: apesar de ser conhecida como a parábola do filho pródigo, esse título que aparece na Bíblia, mas não é parte dela. Vocês sabem que esses títulos em negrito, que aparecem em muitas passagens bíblicas, não fazem parte do texto original. São títulos colocados pelos editores para nos ajudar, mas eventualmente eles nos atrapalham, porque nem sempre os títulos explicam, expressam a ideia correta do texto, a ideia do texto. Então, apesar desse texto, dessa porção bíblica ser conhecida como a parábola do filho pródigo, esse título é impróprio porque esconde o foco da história, que é a generosidade do pai. Ou seja, o assunto principal desse texto não é o filho esbanjão, gastador, aquele filho rico, mas sim a graça, a generosidade, o amor do pai. O texto, portanto, destaca a prodigalidade. Prodigalidade é o mesmo que riqueza do pai, e não os bens desperdiçados pelo filho mais novo, por mais que isso esteja no texto, por mais que isso seja verdadeiro. A expressão o filho pródigo significa o filho gastador. No entanto, a beleza do texto está na prodigalidade, na riqueza do pai e não no desperdício do filho mais jovem. Segundo comentário, o contexto no qual essa parábola se encontra, ou seja, o lugar na narrativa de Lucas, na narrativa do Evangelho, demonstra que Jesus contou essa parábola, essa história, para ilustrar, para colocar em cores muito vívidas, nítidas, a graça de Deus. Notem que esse também é o assunto da parábola da ovelha perdida. No mesmo capítulo, nós lemos no versículo 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Júbilo é alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse também é o assunto da parábola da dracma perdida. Dracma é o mesmo que moeda. Notem o versículo 9, ainda no mesmo capítulo, não é? A mulher que perdeu as dracmas, e uma delas, no caso, e tendo-a achado, versículo 9, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, a moeda que eu tinha perdido. Também o júbilo aparece no pai, que reencontra o seu filho, versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Portanto, o gozo, a alegria, o júbilo é o daquele que encontra a ovelha perdida, é o sentimento da mulher que encontra a moeda perdida e é o sentimento do pai que reencontra esse filho que estava bem perdido. Essa história, em terceiro lugar, foi contada por Jesus há 2000 anos, em circunstâncias bem diferentes da nossa época, porém, continua sendo edificante e comovente como na época de Jesus. É uma história muito linda, é uma história que nos apresenta verdades espirituais profundas. E, por mais que a gente não encontre a figura da mãe, a gente não sabe por que Jesus decidiu não incluir a mãe. Mas todos nós sabemos que uma casa sem uma mulher
não é a mesma coisa. Eu já morei em alojamento de seminarista, porque quando eu fui seminarista eu era solteiro, eu casei tarde na vida. Irmãos, irmãs, não é bom viver num lugar sem mulher. Se come mal, a limpeza não é a mesma, a higiene muito menos, a coisa fica um tanto bagunçada. Tinha seminarista que eu acho que trocava toalha a cada 6 meses. Que Deus tenha perdoado aquele infeliz. O fato é que Jesus não colocou nessa parábola, nessa história, uma mulher. Mesmo assim, a gente tem aqui a descrição de uma família. A gente não sabe se essa mulher aqui era falecida, né? No caso, esse homem era viúvo. O fato é que é a história de um pai com seus 2 filhos. E isso também faz com que nos sensibilizemos mais com essa história. Eu chamo a atenção de vocês para algumas verdades desse texto. Quero, nessa noite, refletir com vocês, a partir dessa passagem, sobre o título A Riqueza do Pai e a Pobreza dos Filhos. É sobre isso que nós vamos comentar nessa noite. A riqueza do pai e a pobreza dos filhos. A primeira verdade para a qual eu chamo a atenção de vocês tem a ver com o filho mais novo. Esse rapaz experimentou, segundo a história, 3 fases. A primeira delas de insatisfação. Ele não estava contente e satisfeito com a vida que tinha, com seu irmão, com seu pai, no lar. Notem, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles, versículo 12, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O que leva um filho a pedir ao pai a parte da herança? Naquela época, isso era inconcebível, era uma afronta, um desrespeito, porque os bens, a herança era dividida após o falecimento do pai. Portanto, um filho solicitar que o pai lhe desse parte dos bens, era como se o filho estivesse considerando o pai morto. Então a gente percebe o egoísmo desse jovem. O egoísmo revela individualismo. É aquela postura que faz com que as pessoas se comportem como se o mundo girasse a partir delas. São pessoas viciadas em si mesmas. O egoísmo muitas vezes revela impaciência, não sabe esperar. Quantas situações os pais têm que administrar, brigas, incêndios que eles têm que apagar entre os filhos, entre irmãos, porque um quer passar na frente do outro. Um quer a validação do pai, da mãe, e por querer esse reconhecimento, muitas vezes critica ou desmerece aquilo que o irmão ou a irmã faz. O egoísmo também revela desconsideração para com os demais. Por quê? Porque busca o interesse próprio. Por egoísmo, muitos filhos têm roubado a alegria de pais e mães. Muitos pais hoje estão com os corações arrebentados, destroçados, e não apenas pais, mas também filhos que às vezes são vítimas do egoísmo dos seus progenitores. Além do egoísmo, a gente percebe as atitudes, porque ele primeiramente pediu, e o texto diz que o pai repartiu os haveres. Passados não muitos dias, estou no versículo 13, nos informa: o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu. Ele não partiu para viver na mesma cidade, na mesma região, ele foi para um lugar distante. Por que esse jovem? Primeiramente, o que levou esse jovem com saúde, tendo tudo à sua disposição, um pai carinhoso, um pai gracioso, porque a narrativa nos permite afirmar isso. O que levou esse jovem a querer ganhar o mundo, bater pernas? E por que esse jovem, uma vez recebida a sua parte, procurou, não havia ônibus naquela época, mas procurou
se distanciar o máximo possível do seu pai, do seu irmão, daqueles que o conheciam, porque ele não tinha boas intenções. Ele sabia que o que ele ia fazer com o dinheiro precisava de anonimato. Ele não podia, certo, ser visto, ele não queria receber julgamentos, opiniões, ou mesmo a visita do seu pai, dizendo, para isso você pediu dinheiro? E o texto nos diz que ele lá, nessa terra distante, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, isto é, vivendo de maneira imoral. Ele ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, se satisfez nos prazeres sexuais. Então nós percebemos o egoísmo, percebemos as atitudes insensatas, provenientes de um coração frio, de um coração distante de Deus. E aí a segunda fase é a de humilhação. Versículo 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Chegou um dia, a conta do pecado chega, a conta do egoísmo e da luxúria chegou. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 21, aquele que ama os prazeres será um homem pobre. E nós percebemos que esse jovem que antes era rico, agora está sem recursos, sem condições, e passou a ser escravo. Diz o versículo 15, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Em nossa cultura, não há nenhum problema em cuidar de porcos. Inclusive, existem pessoas que cuidam de porcos e ganham muito dinheiro. Quem que não gosta de um bom leitão assado ou cozido? Mas para os judeus, o porco era um animal impuro, não era permitido na culinária, na mesa dos judeus. Portanto, um judeu ter que cuidar de porcos era uma coisa abominável, repugnante, inaceitável aos olhos da sociedade. Mas foi o jeito. E ali, diz o versículo 16, ele, cuidando de porcos, passou fome e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, as alfarrobas, e ninguém lhe dava nada. Meus irmãos e irmãs, o pecado promete prazer e liberdade, mas gera morte e escravidão. O pecado custa mais caro do que a pessoa está disposta a pagar. O pecado prende por muito mais tempo do que se imaginava antes de ceder à tentação. Não é só uma voltinha, não é só uma visitadinha, é só uma escapadinha. O pecado causa estrago enorme e não somente um arranhãozinho. Esse jovem foi humilhado. Aquilo que começou com insatisfação se revelou em insensatez e terminou em humilhação. Mas a parte boa é que houve arrependimento. Versículo 17, então, caindo em si, ele se deu conta e disse para si mesmo, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E aí ele ensaiou todo um discurso, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A necessidade, a humilhação, o sofrimento fizeram aquele jovem superar o egoísmo, a insensatez, o orgulho, e assim o levaram a decidir voltar para casa. Sempre é bom voltar para o lar. Eu sei que alguns de nós, às vezes, enfrentaram ou enfrentam situações que fazem com que a vida familiar não seja tão agradável. Mas o lar é sempre melhor que o mundo, irmãos, porque há a possibilidade de restauração,
de restabelecimento de laços, de reconciliação, de um abraço, de um beijo, de um afago, de pranto, de compartilhamento de necessidades, de divisão, na hora de levar as cargas. As ações desse jovem, palmas para ele, porque ele superou o orgulho. Ele mostrou, como diz a Bíblia, obras dignas de arrependimento, e o arrependimento, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, é uma obra tanto humana como divina. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós, quando confrontados pelo Espírito Santo naquilo que nos cabe, porque não somos robôs, não somos máquinas, somos pessoas, Deus nos dá a liberdade, devemos responder positivamente à palavra de Deus, ao apelo do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa época é muito mais perigosa, nociva e tentadora que a época do jovem gastador, do jovem esbanjão, desse jovem imaturo. Nosso tempo é cada vez mais secularizado, isto é, descristianizado. As instituições que o Senhor estabeleceu, a família, o casamento, homem tendo que se casar com mulher, o respeito, a moral, o trabalho honesto, a honra, a importância de se cumprir a palavra empenhada, tudo isso tem sido atacado, tudo isso tem sido não apenas atacado, mas bombardeado em nossa época pelos poderes das trevas. O pastor Tim Keller, que serviu por muitos anos na cidade de Nova York, fez a seguinte radiografia da nossa época. As narrativas seculares, isto é, os discursos mais populares, são crenças sobre a realidade que a maioria das instituições culturais inculca como verdades óbvias e indiscutíveis. Hoje, continua Keller, essas narrativas nos são apresentadas dezenas de vezes por dia, ou mesmo por hora, em anúncios, postagens, músicas, histórias, artigos de opinião, séries, entre outras coisas. São narrativas acerca de identidade, porque o mundo nos diz hoje, você tem de ser verdadeiro consigo mesmo. Não importa o que você queira, não importa o que você deseja fazer, você tem que ser autêntico, verdadeiro consigo mesmo. Quanto à liberdade, o mundo nos diz, você deve ser livre para viver como quiser, desde que não ofenda ninguém. Então, se você sentir um cavalo, você é um cavalo. Por quê? Porque é o seu desejo. Se você entender que você não é homem, mas que você é uma coisa ainda não catalogada, é o seu direito, você tem que ser autêntico, você tem que ser livre, e ninguém pode dizer que você está errado, porque é o seu direito. Esse é o discurso do mundo. Quanto à felicidade, o que normalmente chega até nós? Você deve fazer aquilo que o deixa mais feliz. Você não pode sacrificar sua felicidade por ninguém. No que diz respeito à ciência, nos é dito que o único meio de resolver nossos problemas é pelo desenvolvimento tecnológico. Como se a ciência fosse capaz de resolver dramas como o sentimento de culpa, como a depressão, como o pânico, como a ansiedade, como tantos vícios que têm escravizado a nós nesse mundo caído. No que diz respeito à justiça, também chega aos nossos ouvidos. Temos a obrigação de trabalhar pela liberdade, por direitos e pelo bem de todos no mundo, não importa que direitos sejam esses que as pessoas alegam ter. E quanto à moral, nos é dito, todo mundo tem o direito de decidir o que é certo e o que é errado por si mesmo. Essa é a minha verdade. Se essa não for sua verdade, tudo bem, porque cada um
tem a sua verdade. São essas as narrativas, são esses os discursos, são esses os apelos que são apresentados a nós diariamente, a cada minuto, a cada propaganda, a cada anúncio. Se os nossos olhos não estiverem voltados para a cruz de Cristo, se a nossa vida não estiver alicerçada na bendita graça, nós podemos cair nessas ilusões e nos afastar de Deus e dos princípios que garantem a nossa verdadeira felicidade e segurança. Há mais ou menos 2 semanas eu tive a oportunidade de conversar com um pastor que hoje está em uma igreja onde eu servi. Não vou dizer o nome dele, não vou dizer o local da igreja. Eu já tive a oportunidade, pela graça de Deus, de servir em 3 igrejas. E a gente conversando e eu perguntando sobre as famílias, sobre os irmãos, e ele me disse que, você lembra tal rapaz? Aquele rapaz, na época da pandemia, começou a publicar, fazer umas postagens estranhas, inclusive apoiando a causa homossexual. E quando eu procurei, ele não gostou, disse que as pessoas têm o direito de escolher o tipo de vida que elas querem, e não apenas isso, a mãe dele, que também era membro da igreja, saiu em defesa dele. Pois bem, Marconi, finalmente esse jovem se assumiu, é gay, e não apenas isso, se desvinculou da igreja e passou a frequentar uma igreja inclusiva. Se você não sabe o que é uma igreja inclusiva, é uma igreja que aceita o homossexualismo como estilo de vida. Não apenas isso, os pais do jovem saíram da igreja, onde eram membros há mais de 30 anos, se vincularam a essa igreja inclusiva e estão ali levando o irmão mais novo e a irmã mais nova desse rapaz, que agora está orgulhoso, ostentando que é homossexual. Meus irmãos, como o nosso pastor às vezes diz, a igreja deve estar aberta para todos, mas não para aceitar tudo. Eu não estou aqui querendo sugerir aos irmãos que devemos condenar, massacrar, jamais olhar para esse rapaz que optou por esse estilo de vida. Esse não é o ponto, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. O fato é que, primeiramente, começou a defender ideologias, posturas, correntes de pensamento que não se alinhavam com a palavra de Deus. Diz a Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. Finalmente, agora se revelou nisso que eu já acabei de mencionar, e não apenas isso. Os pais colocaram o filho sobre Deus. Estão demonstrando mais amor ao filho do que a Deus. Em vez de dizer, meu filho, nós não vamos te rejeitar porque você escolheu essa opção. Mas saiba que a verdade do Senhor é outra. Deus não vai te abençoar. Isso não honra a Deus. Deus não criou o casamento com essa característica. Nossa casa vai estar aberta a você. Mas, por favor, respeite o nosso direito de crer na palavra de Deus. Em relação a esse estilo de vida, você não pode contar com o nosso apoio. Mas não, o que fizeram? Se desvincularam da igreja, que se confunde com a história de vida deles, porque o avô, não apenas do jovem, mas o avô dos pais, já era membro da igreja, os pais dos pais, ou seja, os avós do rapaz, colocaram uma história no lixo, por quê? Porque tem que apoiar a opção do filho. Meus irmãos, isso não é evangelho, isso é ser politicamente correto. E muitos têm sucumbido a esse discurso, a esse apelo, a essa ideologia. Por quê? Porque querem ficar bem com as pessoas. Mas a amizade com o mundo implica em inimizade com Deus. Irmãos
Irmãs, especialmente os jovens, cuidado com o canto da sereia. Na lenda, a sereia aparece aos marinheiros, bela, sensual, atraente, sedutora. E quando alguém se apaixona, ela leva a pessoa para o fundo do mar. E aí a pessoa morre afogada. O texto também nos ensina, e essa parte é mais resumida, sobre o filho mais velho. Nessa porção bíblica que nos ensina sobre a riqueza do pai e a pobreza dos filhos, também aprendemos, recebemos o alerta, não somente em relação ao filho mais jovem, mas também em relação ao filho mais velho, versículos 28 em diante. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz. Ou seja, não é o meu irmão que voltou, é esse teu filho. Tu mandas matar para ele o novilho cevado. Notem, esse filho mais velho, em casa, trabalhando, ajudando o pai, estava perdido, longe de Deus, mesmo estando no lar e perto do pai. Era legalista, moralista, e por isso não pôde se alegrar com o retorno e salvação do seu irmão. Ele acreditava que porque ele cumpria com as regras familiares, com as regras religiosas, com as regras sociais, ele estava aprovado diante de Deus, e se sentia no direito de condenar o irmão dele, que voltava para casa arrependido, quebrantado, mais próximo de Deus do que antes. O coração desse filho mais velho estava centrado nas leis e nos protocolos. Por estar em casa, junto ao pai, passou a acreditar que estava certo. Grande engano. Aqui temos um alerta para todos nós, irmãos e irmãs. Nós não somos melhores que as demais pessoas, porque somos membros da igreja. Porque não estamos gastando nosso dinheiro com coisas vis, com coisas fúteis, com coisas imorais. Se o Senhor nos colocasse na balança, aqui nenhum, inclusive esse que vos fala, teria permissão para fazer uma oração, para bater na porta do céu, porque aqui todos estão mortos ou estavam mortos em seus delitos e pecados. Não há um justo sequer diante de Deus. Ah, pastor, então se é assim, não vale a pena ficar em casa trabalhando, ajudando o pai. Não estamos dizendo isso. O que nós estamos sim alertando é que a religiosidade destituída da graça de Deus, separada, divorciada do evangelho, ela produz morte e não vida. Ela implica na defesa da salvação pelas obras, e isso Deus condena, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos salvos por graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, de mim, é dom de Deus. Não há virtude em nós. Ontem meu filho Timotinho disse, depois que eu repreendi a Helena tinha feito alguma coisinha lá, não boa, não legal. Depois que eu repreendi a Helena, ele falou: papai, eu fiz certo, né? Ou seja, né? Querendo pegar uma carona na bronca que a irmã levou para ganhar uns pontinhos. Eu falei: não, você não fez certo, não. Estou conversando com a Helena, Timóteo. Desde cedo já pecador. Por quê? Porque a mãe é pecadora. O pai também. Todos nós somos.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, não preciso responder não, só para você colocar o Tico e o Teco, para dialogarem entre si. Você se alegra quando alguém é promovido com justiça no trabalho? Você consegue reconhecer o mérito do time adversário quando ganha o campeonato porque foi melhor? Ou você é tão apaixonado, é tão clubista, é tão cego pelo seu time, que você não reconhece a justa vitória do adversário? Se é assim, você precisa entender o Evangelho, você precisa entender a justiça, você precisa entender a graça de Deus. Todas as vezes que as pessoas, que os times, que as empresas, que as igrejas vão bem, porque obedecem os princípios de Deus, nós devemos nos alegrar e celebrar. Toda vez que uma pessoa que estava afundada no pecado, distante de Deus, se quebranta e se aproxima do Senhor e volta ao caminho de vida, isso deve encher o nosso coração de júbilo. Os céus se alegram quando um pecador se converte, porque nós aqui na terra não deveríamos fazer o mesmo, mas muitas vezes estamos tão viciados em nós mesmos, tão centrados em nosso próprio ego, que não conseguimos nos alegrar com as justas, legítimas vitórias das demais pessoas. Cuidado com o legalismo, cuidado com a religiosidade destituída do Evangelho da Graça, porque essa religiosidade mecânica, artificial, é nociva às pessoas e ao meio. Irmãos e irmãs, não basta ser religioso, é preciso ter tido um encontro real com Cristo. Uma outra história famosa na Bíblia é do jovem rico, que cumpria todos os mandamentos, mas não era capaz de abandonar os seus bens para seguir a Cristo. A mera religiosidade não é suficiente. Essa parábola, que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, mostra que quem está fora da casa, assim como quem está dentro, pode estar perdido. Vou lhes dar dois exemplos bíblicos, duas duplas que não são as melhores e que ilustram o perigo da mera religiosidade. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eram sacerdotes como o pai. A Bíblia os descreve como filhos de Belial, filhos de Beuzebu, uma linguagem mais clara, filhos do diabo. Religiosos profissionais, se vivessem em nossa época, seriam pastores. Eram sacerdotes do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que o sacerdote do Antigo Testamento é o pastor de hoje, não é essa a ideia. Estou dizendo que o sacerdote ocupava um posto de importância no Antigo Testamento, semelhante ao do pastor na época de hoje. Filhos do sacerdote. E Joel e Abias, o que dizer de Joel e Abias? Eram os filhos do profeta Samuel. Joel e Abias foram juízes em Israel. A Bíblia diz o seguinte: se inclinaram à avareza, ao amor, ao dinheiro, ao amor às coisas. Se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito, se corromperam, traíram a Deus, traíram a religião de Deus, traíram a seu pai, o grande profeta Samuel. Educados na casa de Deus, sabiam versículos, capítulos inteiros da Bíblia, eram especialistas em preparar, os filhos de Eli, os sacrifícios, os holocaustos, os filhos de Samuel, na interpretação das leis, mas eram corruptos. Pais, não se satisfaçam em simplesmente trazer seus filhos à igreja. Isso é importante, mas não é tudo. Vivam o Evangelho e evangelizem seus filhos.
Pais, nosso alvo deve ser a conversão deles. Com essa parábola, Jesus ataca o pecado em suas diferentes expressões. A imoralidade no filho mais novo e a religiosidade vazia no filho mais velho. De fato, o público a quem Jesus destinou essa parábola era formado por publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus, por pecadores, que eram vistos pelos judeus como mundanos, e por outro lado, pelos fariseus e escribas, os mestres religiosos. Capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quer dizer, aos olhos da sociedade, a pior grupo de pessoas. Os publicanos, que eram odiados porque cobravam os impostos dos judeus para remeter a Roma, era o Império Romano, e os pecadores, ou seja, aqueles que não frequentavam a sinagoga, o templo, aqueles que aos olhos dos judeus eram impuros. Mas, o texto diz, versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, a parábola mostra o quê? A parábola é um tapa na cara, tanto de publicanos e pecadores, tipificados no filho mais novo, que viveu de maneira dissoluta e gastou os bens do pai, como também é um murro bem dado na cara dos escribas e fariseus, tipificados no filho mais velho, que era, aos olhos da sociedade, o filho perfeito, o filho exemplar, mas o coração estava impregnado de uma falsa teologia, da concepção da salvação pelas obras, que não conseguia se alegrar com a volta do seu irmão. Finalmente, essa porção bíblica que mostra a riqueza do pai e a pobreza dos filhos, também nos descreve o grande amor de Deus representado nesse pai. Esse pai entendeu que há momentos em que se deve permitir que o filho assuma as consequências de suas escolhas, porque já lemos no versículo, numa parte aqui, não é? Que no início da parábola, do texto, que o filho mais novo pediu a parte dele dos bens. O pai poderia ter negado, poderia ter dito, não é costume em Israel, não é costume em nossa gente, que lhe seja dada uma parte da herança dos bens antes do meu falecimento. Não, esse pai preferiu o quê? Dar. Você quer? Tome. Às vezes, nós pais temos que soltar um pouquinho mais a linha papagaio, pipa, eu não sei como é que você chama, aquele negócio que fica pendurado através de uma linha no céu, porque dependendo da região do Brasil tem um nome diferente. Alguns estão rindo, porque nunca ouviram a palavra papagaio. Papagaio é o nome bíblico, que é falado lá em São Luís do Maranhão. Estou brincando, viu, gente? Às vezes tem que dar mais linha. Às vezes tem hora que é o quê? Tem que encurtar. Às vezes é a hora de abraçar, fazer um afago. Às vezes é a hora de dar um chacoalhão. E às vezes é a hora de descer a vara. Com todos os cuidados que a sabedoria bíblica estabelece, visando o quê? A restauração do filho e não um castigo meramente físico. Esse pai nunca deixou de esperar pelo filho, porque o versículo 20 diz que quando o jovem, levantando-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Ele nunca perdeu a esperança de que Deus um dia poderia fazer aquilo que nós pais não conseguimos. Porque por mais que você se esforce, papai, por mais que você trabalhe muito, mamãe, você não consegue garantir a segurança dos seus filhos de maneira plena. Às vezes eles se machucam e se quebram estando perto de nós. Esse pai, ele nunca perdeu a esperança. Ele correu ao encontro desse filho, o abraçou, o beijou, o perdoou e celebrou
matemos o novilho cevado, coloque o anel no dedo dele, que haja música, que haja dança, que haja celebração, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu. Esse pai que foi perdoador, esse pai que soube abraçar, que soube beijar, como nós precisamos também fazer. Há pais que são durões, há pais que são generais, há pais que são ditadores, há pais que são muito rápidos para corrigir, para repreender e às vezes até para disciplinar, mas são muito lentos em estender a mão e dizer: meu filho, eu te amo. Filho, saiba que o papai está aqui, que a mamãe está aqui, sempre que você precisar. Esse pai, ele também teve a capacidade de corrigir o outro filho, a gente já leu. Então lhe respondeu o pai, versículo 31, meu filho, falando aqui ao mais velho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, esse pai é Deus, que é gracioso e perdoador. Imitemos esse pai, porque esse pai vale a pena ser imitado. Como é possível agir como esse pai agiu? Quando o pai está cheio da graça de Deus. Mantenha seus olhos fixos em Cristo. Leve a sério o Evangelho. Alimente-se da verdade. Cuide da sua vida, da sua condição espiritual. Creia nas promessas de Deus. Esteja conectado com o Senhor, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Quem tem graça, quem tem amor, quem tem perdão, quem está com o coração lubrificado pelo Espírito Santo, é capaz de irradiar graça, é capaz de transmitir amor, é capaz de abraçar, de perdoar, de celebrar. Mas se isso falta nas nossas vidas, a gente não vai dar aquilo que a gente não tem. Um homem pecador como todos nós, homens e mulheres que aqui estão, e que conseguiu ser gracioso com as pessoas, foi Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero convidá-lo, a gente está terminando o sermão, a abrir no texto, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. O rei de Israel havia morrido, Saul. Davi ia assumir o trono, estava prestes a assumir o reinado, a que se cumprisse aquilo que Deus já havia revelado a Davi através de Samuel. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, disse Davi, a partir do versículo 1, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, e alguns dos seus haviam sido mortos, haviam perdido a vida. A gente sabe que Saul se matou. Para que use eu de bondade, Davi se voltou e perguntou, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Costume, naquela época, era o seguinte, o rei que ia assumir o trono, passava a faca, matava todos os parentes e amigos do rei anterior, para evitar, para eliminar a possibilidade de um motim, de uma trama, de uma rebelião. Então Davi perguntou se restava alguém ainda da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas, que era filho de Saul. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul,
para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, um descendente da casa real, aleijado de ambos os pés, ou seja, uma pessoa que aos olhos da sociedade era um marginalizado, era menos que ninguém naquela época. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E se você estivesse no lugar de Davi e soubesse que havia um descendente de Saul, um filho de Jonatas, como você trataria esse homem chamado Mefibosete, que era aleijado? Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, versículo 6, filho de Saul, a Davi, inclinou-se o rei de Israel, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Notem a percepção que o próprio Mefibosete tinha dele, porque era assim que muitas pessoas o tratavam, como se ele fosse um cão morto. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servas. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. O coxo, o aleijado, aquele que era tratado por alguns ou muitos como cão, passou a comer para sempre, até o último dia de vida na casa do rei. É assim que Deus faz com a gente, viu, gente? Porque aqui, eu estou dentro desse pacote que eu vou descrever agora, há um bando de leprosos, de quebrados, de pecadores, de pessoas que muitas vezes desejam fazer aquelas coisas que Deus abomina em sua palavra, de pessoas que muitas vezes têm dificuldade de perdoar, de abraçar, de se alegrar com a vitória justa, ou com a bênção que Deus destina àqueles que estão ao nosso redor. Se Deus fosse colocar na balança, aqui ninguém seria aprovado, todos estariam reprovados, mas esse Deus que é rico em misericórdia, nos amou com amor eterno, nos resgatou das trevas e nos fez filhos. E nos trata como filhos, porque somos filhos dele pelo sangue de Jesus. Aqui estão um bando de Mefibosetes, que estão agora sentados à mesa do rei, comendo na casa do pai, sendo tratados como filhos do rei, por graça. Aprendemos hoje sobre a riqueza do pai e a pobreza dos filhos. Essa parábola não trata de um filho, mas dos dois filhos, o mais novo e o mais velho. Ambos estavam perdidos. E também do pai que é pródigo, que é rico, que é generoso. O mesmo sol que endurece o barro derrete o gelo. O que você faria se, morando no exterior, ganhasse um prêmio de 10.000 euros? Em 1871, Babette fugiu da França, que passava por uma revolução, a Comuna de Paris, e foi viver na Dinamarca, onde passou a trabalhar na casa de duas irmãs solteiras,
irmãs solteiras que eram filhas de um rigoroso pastor. Essas irmãs não tinham conseguido, se casar, porque o pai delas, apesar de ser um pregador da palavra de Deus, espantava os candidatos. Elas viveram a vida inteira castigadas por uma educação legalista, repressora e moralista. E Babete passou a trabalhar como empregada daquelas irmãs solteiras. Um dia Babete ganhou 10 mil francos, que era a moeda francesa da época, hoje é o euro, proveniente de um bilhete de loteria. Ela teve a oportunidade de voltar ao seu país, já se haviam passado muitos anos desde que ela havia deixado a França. Mas em vez de voltar para Paris e retornar ao seu anterior estilo de vida, ela decidiu usar todo aquele dinheiro na preparação de um jantar, com as comidas, com as carnes, com os vinhos, com os doces mais caros que podiam ser vendidos na Dinamarca. Ela preparou aquele jantar e serviu aquelas duas irmãs e a pequena congregação, a pequena igreja, que agora era conduzida por aquelas duas irmãs, haja vista que o pastor era falecido. Mais do que um banquete, a refeição foi uma manifestação do apreço de Babete por aquelas que a acolheram naquele país. Babete usou todo o prêmio, os 10 mil francos, que hoje seriam 10 mil euros, para dar um jantar de gala àquelas mulheres. Isso é graça. Isso é devolver às pessoas que nos ajudam um pouco, nesse caso muito, do que elas fizeram por nós. Meus irmãos e irmãs, o mundo está cada vez mais carente de amor, de graça, de perdão, de restauração e de reconciliação. Nós que já fomos aceitados por Deus, agora devemos imitar o exemplo de Jesus Cristo e transmitir essa graça, esse amor às pessoas. Mas para isso é preciso que estejamos cheios dela. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a não apenas falar o Teu Evangelho, mas a vivê-lo. A nos abastecer no manancial da graça que é Cristo Jesus. Aquele que é a fonte de todo bem. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é a porta das ovelhas. Aquele que é a luz do mundo. Aquele que é o maná celestial. Aquele que consegue saciar nossa sede, a fim de que transmitamos, ó Deus, neste mundo, a começar do nosso lar, a graça do Teu amor, os valores do Evangelho, para que sejamos, ó Deus, instrumentos Teus neste mundo caído e cada vez mais distante de Ti. Abençoa-nos, Pai, por amor do Teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém.